Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu desejo falar com você sobre o seguinte tema: como chamar a atenção de um headhunter se porventura você está em transição de carreira ou mesmo se está trabalhando e deseja fazer uma mudança em sua carreira. Acredito que você sabe, como um executivo, como um profissional, que existem inúmeros canais que você pode utilizar para colocar em curso a sua prospecção por uma nova oportunidade de trabalho. Aqui estão alguns desses canais. O primeiro deles, a sua relação de amigos. Daí porque hoje se enfatiza tanto a necessidade do executivo, do profissional, ter uma substancial rede de relacionamento, tanto internamente como externamente. Essa sua rede representa quase 80% das chances de sua recolocação. Portanto, você não pode subestimá-la. A segunda é headhunters, ou são os headhunters, as empresas de recrutamento e seleção de executivos. Eles também têm uma parcela significativa das oportunidades. E os headhunters, em geral, gostam de trabalhar com aquelas pessoas que eles procuram em vez de eles ser procurados. Em terceiro lugar, você tem o LinkedIn, que é também uma grande fonte de posições. Mas você precisa ser cauteloso, você precisa ter sabedoria para não enviar o seu currículo para qualquer oportunidade que você encontre no LinkedIn. Você precisa ser seletivo e você precisa ter certeza de que preenche todas aquelas especificações que são detalhadas no post no LinkedIn. Você tem também outro instrumento que é conhecido como Broadcast Letter. Esta é uma carta feita especificamente com os seguintes tópicos: quem você é, seu objetivo, o que você fez de importante ao longo de sua carreira, a sua formação acadêmica e aí a solicitação de uma entrevista. Reconheço que essa carta, conhecida como Broadcast Letter, que foi criada por um professor da Universidade de Harvard por nome Caldwell, ela perdeu muito da sua substância. Por quê? Porque muitos profissionais passaram a copiar uma carta de outra carta e enviando para a empresa, muitas vezes simplesmente trocando o nome do seu autor. Então, é muito importante que você tenha consciência desses e de tantos outros canais para você empreender uma prospecção com sucesso. Mas para ganhar a atenção de um headhunter ou das empresas de hunting, você precisa satisfazer as seguintes exigências. A primeira delas, você precisa ter uma boa reputação no mercado e você precisa ser um profissional também reconhecido. Em segundo lugar, você deve apresentar um desempenho muito acima da média do mercado para que você possa se destacar ou tornar-se visível. Em terceiro lugar, demonstrar uma estabilidade empregatícia, isto é, o headhunter não gosta de falar com aquele indivíduo que nós chamamos de job jumper, isto é, aquele elemento que não fica nas empresas mais do que 3 anos. Ele pula a cada ano e meio, a cada 2 anos. Esses elementos para o headhunters não têm muito valor, portanto, cuidado com a sua estabilidade. Uma outra coisa que é importante para o headhunter é a sua formação acadêmica. Você deve vir, em geral, de uma escola de primeira classe ou, no máximo, de segunda classe. Você também deve ter passado por empresas de grande reputação nacional ou internacional. Por exemplo,
se você trabalhou numa Dow Química, se você trabalhou numa BASF, se você trabalhou numa Johnson & Johnson, numa Colgate, numa Procter & Gamble, numa IBM, numa HP, no Banco Itaú, você tem grandes chances de encontrar outras portas abertas para você. Isto é muito importante que você tenha consciência disso. Você também precisa reconhecido no mercado pelos seus expertise, pelas suas qualificações, pelo nível de conhecimento, pela abrangência de seus conhecimentos. Agora, a grande pergunta é: como eu posso me tornar conhecido no mercado de trabalho, Gutenberg? Bom, existem várias estratégias que você pode usar e que eu recomendo fortemente. Como, por exemplo, escreva artigos sobre assuntos de sua competência, de seu domínio e, de preferência, que não sejam assuntos banais tratados por quase todo mundo. Por exemplo, hoje, se você deseja publicar um livro sobre liderança, sobre coaching, sobre mentoring, sobre feedback, você tem grandes chances de fracassar. Por quê? Porque isso se tornou uma espécie de feijão com arroz. Hoje todo mundo escreve sobre essas matérias, mas nenhum deles apresenta nenhum estudo, nenhuma causa nova, nenhum ponto de vista novo, nenhuma premissa nova. Um outro ponto que eu gosto de enfatizar para os meus clientes aqui em processo de outplacement é: conceda entrevistas a jornais e revistas especializados ou especializadas. Né? Você pode também conceder entrevistas para um canal de televisão, para uma emissora ou por várias emissoras, uma Band, uma Jovem Pan, uma CBN, uma Globo News ou qualquer outra dessas grandes redes. Por quê? Porque elas têm uma abrangência enorme e, em geral, elas têm um público muito selecionado. Aparecem programas sobre negócio. Hoje você tem vários. Tem na área de seguros, tem na área financeira, tem na área de recursos humanos, tem várias. Um outro ponto também que eu geralmente enfatizo é: faça parte de um comitê ou lidere um comitê de uma grande câmara de comércio como Brasil-Estados Unidos, Brasil-Alemanha, Brasil-Inglaterra, Brasil-China, Brasil-Espanha, Brasil-Canadá, Brasil-França, entre várias outras. Um outro ponto que eu recomendo é: procure ensinar numa faculdade, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Por quê? Porque além de você ter a necessidade de se manter atualizado, você está mantendo o contato com jovens e você também está tendo a oportunidade de ensinar, de transmitir conhecimento e, ao mesmo tempo, de se mostrar para o grande público. Outro ponto que eu enfatizo sempre aqui para os meus clientes: nunca deixe o seu currículo ficar desatualizado. O seu currículo deve ser atualizado todos os dias. O seu currículo deve estar atualizado ou ser atualizado todos os dias. Isso faz uma grande diferença. E por último, nunca decline de um convite de um headhunter. Não importa, você pode estar extremamente bem empregado, numa ótima posição, mas se você recebe o convite de um headhunter, vá ver o que é que ele tem para lhe falar e você também, o que você tem para falar com ele. Eu tenho visto aqui em meu escritório pessoas, executivos, que 2 semanas, 1 semana antes de serem demitidos, eles foram chamados para entrevistas em empresas de hunting. E eles declinaram, dizendo que estavam extremamente bem em suas posições e que não tinham interesse. 1, 2, 3 semanas depois foram surpreendidos com a notícia da demissão. E aí? Vão correr para onde? Vão correr para onde? Então é muito importante que você vá. Se você não tiver interesse na hora da entrevista pela posição que está sendo oferecida, decline. Diga que você agradece pela entrevista, mas que aquela posição não é compatível com o seu objetivo de vida, que ela não é compatível com a sua carreira, mas que você se oferece para sugerir o nome de um amigo ou de uma pessoa que você conhece para o headhunter. Ele nunca vai esquecer esse seu gesto de solidariedade e de compreensão.
Mas, por favor, vou repetir, nunca recuse o convite de um headhunter. Muito bom. Agora, ao se apresentar ao headhunter, eu sugiro que você projete a melhor imagem possível, que você cause uma grande impressão, que você que você, ao se apresentar, você demonstre o maior interesse possível por aquela oportunidade que você tem de fazer aquela entrevista. Transmita durante toda a entrevista energia, atitude positiva, autoconfiança, orgulho pela sua carreira, determinação, brilho nos olhos. Isso vai cativar tremendamente o headhunter. Terceiro lugar, prepare-se cabalmente. Na verdade, você deve estar sempre bem preparado para conduzir uma entrevista. Para isso, você precisa manter, como eu já disse, o seu currículo atualizado, as suas experiências todas registradas, bem como também os resultados. Porque as pessoas vão querer lhe comprar por aquilo que você é capaz de fazer pelas suas realizações futuras. Durante a entrevista, comporte-se com elegância e maturidade. Não peça café, não peça água, a menos que lhe seja oferecido. É uma falta de educação tremenda você entrar na sala de um consultor ou de qualquer entrevistador e logo de cara pedir café ou água. Por favor, seja educado. Faça perguntas inteligentes durante a entrevista. Evite perguntas sobre salário, benefícios, entre outras questões que não deveriam ser tratadas naquela oportunidade. Um outro ponto que eu sugiro e que é de fundamental importância é: procure escutar ativamente cada palavra do seu headhunter. Pense antes de falar. Em outras palavras, lembre-se sempre do adágio popular que diz: o silêncio é de ouro. E outra advertência importante: nunca interrompa o seu interlocutor, o seu entrevistador. Isto é uma falta de educação e civilidade tremenda. Portanto, repito, escute ativamente. E por último, ao sair da sala do entrevistador, agradeça pela entrevista, aperte a sua mão firmemente, olhe nos seus olhos e volte para casa. E ao chegar em casa, não esqueça de redigir um e-mail, de enviar um e-mail para ele, agradecendo pela oportunidade e falando do seu interesse em continuar no processo seletivo. Eu acredito que, se você tomar estas medidas, entre tantas outras, você fatalmente será bem-sucedido no seu processo de recolocação. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com. Lá você vai encontrar clips, você vai encontrar entrevistas, você vai encontrar depoimentos, artigos, entre vários outros trabalhos que, como costumo dizer, são preparados para a sua educação profissional, para o seu crescimento profissional e para o seu avanço, com toda certeza. Portanto, não deixe de visitar o site da Gutenberg. Se você quiser, você pode me enviar um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Eu ficarei muito feliz em receber o seu e-mail e eu prometo a você que eu respondo imediatamente. Quero agradecê-lo mais uma vez pela sua atenção e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!